Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar ou tentar, explicar algumas questões para o torcedor do Goiás que é nesse momento de luto, basicamente, com o Goiás, e não é dessa temporada, mas de novo, não coincidentemente, a gente chegando em uma reta final, ainda no mês de outubro, já se lamentando por mais um ano jogado no lixo. E nessa temporada ainda pior, porque quando se trata de Série A, é natural o Goiás com recursos financeiros menores, assim como o Cuiabá, o Criciúma, o Cruzeiro quando voltou no ano passado, o Atlético Paranaense em um ano de reestruturação, ele vai ter sim a sua dificuldade. Mas antes o Goiás ele ficava nessa dificuldade e ainda ficava em 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Hoje o Goiás não é um clube que consegue se sustentar na Série A do Campeonato Brasileiro. E uma coisa que eu comentei ainda no ano passado, até mesmo a própria Série A poderia ficar grande para o Goiás. E de novo, a gente vai para o segundo ano consecutivo na Série B. Nos últimos 3 rebaixamentos do Goiás, a primeira durou 2 anos, que foi em 2011 e 2012. O Goiás nunca tinha passado quando tinha caído anteriormente por 2 anos na Série B. Em 2021, por um milagre, o Goiás, mesmo devendo Deus e o mundo, conseguiu subir montando um bom time. E agora, nessa temporada, mesmo com dinheiro, uma temporada que o Goiás teve que fazer todas as pressas por conta de um mau planejamento ainda no ano passado, custou muito caro. E um reflexo também no próprio elenco. Um time do Goiás que eu não vou dizer que tem corpo mole, mas é um time sem personalidade, um time sem espírito, sem garra, aquilo que geralmente se exige em uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Goiás, em momento algum nessa temporada, conseguiu demonstrar isso para o seu torcedor. E olhando para a diretoria do Goiás, sendo bem honesto com vocês, eu não continuaria com nenhum para o ano que vem. Tá? O Haroldo Guidão, ele tem o vínculo como presidente até dezembro de 2025. Também penso que é um dos personagens responsáveis pela falta de personalidade, de mudança, de tentar algo novo dentro dessa temporada do Goiás. E os escolhidos também, tanto o CEO do clube, Luciano Patiello, para mim faz um trabalho assim, sem atacar a honra da pessoa, mas o trabalho do Patiello dessa temporada ele é pífio, tá? Pífio, tanto nas tomadas de decisões quanto também nas contratações. O Lucas Andrino eu não penso que é o principal culpado, só que ele, para mim, eu penso o seguinte, eu não acho que o Goiás vai contratar um diretor muito melhor do que o Lucas Andrino para o ano que vem, só que se continuar com ele, a gente vai dar brecha para aquele mesmo argumento do Arley. Não é ele que contrata, não é ele o principal responsável, mas ele já conhece o clube, pro ano que vem vai chegar um pior. Então, assim, para mim, eu penso que o Lucas Andrino tem sim uma parcela de responsabilidade. Demorou demais para enxergar algumas questões que pareciam óbvias no Goiás, como a demissão do Márcio Anardi, a necessidade de buscar reforços de peso, mas uma coisa que fica muito difícil nesse julgamento, meu, seu, nós torcedores do Goiás, em relação ao trabalho do Lucas Andrino, nessa análise, é que a gente não consegue saber se exatamente quem contrata é ele, tá? Porque se você colocar um teto muito baixo de contratações, é muito difícil você trazer bons jogadores aqui no futebol brasileiro. Porque aquela primeira janela, ali sim o Lucas teve uma liberdade total. Quando chegou e conseguiu fazer um time do Goiás competitivo, em basicamente 10 dias de trabalho. O Goiás trouxe jogadores que a gente não via há muito tempo serem contratados aqui no Goiás. Pode não ter dado certo? Sim, mas como eu falei, eu penso que se for para ele continuar dessa mesma forma, nessa mesma estrutura, sem poder, vamos dizer assim, contratar os jogadores que ele tem um interesse, como aconteceu na primeira janela, não faz sentido você ficar aqui no Goiás. Tá? Acho que tanto para o próprio trabalho do Lucas Andrino, quanto também o torcedor vai pegando aquela birra. É igual jogadores tipo o Alano, o Anderson Oliveira, podem não ser os principais responsáveis do rebaixamento, mas você começar uma temporada de novo vendo esses personagens, acaba trazendo sempre uma energia, um sentimento negativo do próprio torcedor. Então, infelizmente, eu penso que até o próprio Lucas Andrino vai entrar nessa barca e ele que tem uma relação próxima com o Luciano Patiello, tinha também com o Márcio Zanardi, eu penso que seria um limpa razoável, aceitável do Goiás pensar fazer para o ano que vem. Os dois têm contratos até o final de 2025 e uma diretoria também que não conseguiu interpretar até mesmo a questão do torcedor. E não é uma exclusividade agora dessa temporada, mas, por exemplo, acho que a gota d'água, a última birra, a última esperança que o torcedor do Goiás tinha neste último clássico contra o Vila, foi jogado por água abaixo. A liberação do camarote atrás do gol, igual eu falei, parece que o Goiás ele tenta ser muito gentil em um cenário que não é assim. O futebol, infelizmente, não é assim. Ele poderia ser um esporte mais educado, mais
mais amigável, igual um tênis? Poderia, tá? Mas a gente não tá falando disso. O Goiás, ele sempre é o clube que tenta tratar muito bem os outros, a torcida visitante, os dirigentes visitantes, e não é recíproco isso. Então, quando o torcedor do Goiás vai ver um jogo fora de casa, ele paga caro, ele fica no sol, ele pega chuva, ele às vezes até mesmo corre risco de vida, tá? Em vários jogos que você vai fora de casa. Pode ser um jogo grande contra o Corinthians, o Cruzeiro, ou um jogo pequeno, igual na Argentina contra o Ginásio, ou, sei lá, contra o Iporá fora de casa. Tem o risco, o torcedor ele encara esse risco e aqui na Serrinha é recebido como um luxo, tá? Não estou falando para ser favorável a questões de violência, mas sim no trato, no zelo que o Goiás ele tenta trazer para o rival. E se esse rival for o Cuiabá, o Juventude, tá ok, tá? Não tem aquela rivalidade. Agora, quando se trata do próprio